Paz, irmãos, meu nome é Cristiano, eu sou líder do PG da Rede de Homens, tá? Com vocês hoje vou ler a passagem de Esdras 10, do 6 ao 9. Então o rei Dário deu ordem e buscaram a chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia. E em Acmitá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu a esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a largura de 60 côvados. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tentanai, o governador do além do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente as despesas a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para o holocausto de Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantando, o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um montouro. O Deus, pois, se fez habitar ali, o seu nome derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão e para mudarem e para destruírem a casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei decreto apressadamente e execute. Então, Tetanai, governador além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dário. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus de Israel, conforme o mandado de Ciro e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, e os sacerdotes e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram consagração desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a consagração desta casa 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel e de todo o número de tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme escrito no livro de Moisés. E
E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia de 14 do primeiro mês, porque o sacerdote e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem. Todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, e todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa do Deus, o Deus de Israel. Capítulo 7. E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Serarias, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meriaote, filho de Zerarias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e escriba hábil a lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o quanto pedira. Também subiram a Jerusalém alguns filhos de Israel e dos sacerdotes, dos levitas e dos cantores, dos porteiros e dos niteus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio a ele Jerusalém, e era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida da Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta de Artaxerxes que Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras do mandamento do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus, paz perfeita. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir comigo a Jerusalém, vá. Porquanto, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, és mandado fazeres inquisição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Porquanto comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, e com suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes, do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te forem dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-os perante Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha darás a da casa do tesouro do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão além do rio, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus,
apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 bastos de vinho, até 100 batos de azeite e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar segundo o mandado de Deus do céu, prontamente se faça para a casa de Deus dos céus, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhe não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes e julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos que sabem das leis do teu Deus, e ao que as não sabes fareis saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele. Quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nosso Pai, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. E que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei Israel alguns chefes para subirem comigo. Capítulo 8. Estes pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reino do rei Artaxerxes. Filho de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, e dos filhos de Davi, Atos. Dos filhos de Secanias, e dos filhos de Paros, Zacarias, e com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Pater-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Selomite, filho de Josafias, e com ele 170 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgabe, Joanã, filhos de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonição, dos seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 70 homens. Dos filhos de Bigav, Utai e Zebude, e com eles 70 homens, e ajuntei perto do rio que vai a Ava. E ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e Elnatã, que eram sábios. E deles mandado para Ido, chefe no lugar de Cassifia. Ele expôs palavras na boca e disserem a Ido: seus irmãos
seu irmão, e aos nitneus, no lugar de Casifia, que trouxessem ministros para a casa de nosso Deus. E trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. Um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, como com os filhos e irmãos 18. E Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e filhos deles 20. E dos nitneus, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 nitneus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei do exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes prata e ouro, e os utensílios que eram uma oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram ao rei, e os seus conselheiros, e os seus príncipes, e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos de ouro. E 20 taças de ouro, 1000 dáricos, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como o ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são esses vasos, como também essa prata e esse ouro. É oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus dos vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais sacerdotes e dos levitas e dos príncipes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, e do ouro e dos vasos que trazerem a Jerusalém, a casa do Senhor, do nosso Deus. E partimos do rio de Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro, e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho de sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Finéias. E com eles Joazabe, filho de Jesuá, e Neodias, filho de Binui, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo e todo o peso que se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício do pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram ordens aos reis espartas, sátrapas do rei e aos governadores de Aquém do rio, e ajudaram o povo a casa de Deus. Capítulo 9. Acabada, pois, estas coisas, chegaram a mim os
príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado do povo destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus e dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amoreus, porque tomaram das suas filhas para si e seus filhos e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça, da minha barba, e me assentei atônito. Então, ajuntaram-se a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa das transgressões do cativeiro, porém eu me fiquei assentado atônito, até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado minhas vestes e meu manto, e me pus de joelhos e estendi minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar-te a minha face do meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra, à espada e ao cativeiro, e ao roubo e à confusão do rosto como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, não desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos a sua assolação, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e façais possuir os vossos filhos para sempre. E depois de tudo isso, nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa. Ainda assim, tu, ó Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tomaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos nessas abominações? Não te indignarias tu, assim, contra nós, até de todo nos consumires,
até que não ficasse resto de nem quem escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. E eis que estamos diante de ti, o nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Então, seria até o capítulo 10, capítulo 9, perdão. Então, agradecer aos irmãos por acompanhar comigo. Vamos fazer uma oração. Senhor, graças te damos, Pai, por esse momento, pela oportunidade de compartilhar a tua palavra e de ser capacitado cada vez mais por ti, Senhor. Louvamos, glorificamos o teu nome, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.